O tema de hoje da nossa live, Quaresma. Vamos falar sobre a Quaresma. Vamos rezar também a oração da Sagrada Família, abençoar a água e assim a bênção de Jesus alcançando muita gente. Então, vá curtindo, deixa aqui o seu like. Quem está no YouTube, se inscreva também no nosso canal. Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Todos os dias nós publicamos um conteúdo abençoado. Não falha um dia. Todos os dias, né? A nossa equipe de fé postando um conteúdo abençoado para você. Então, se inscreva no canal. Quem está no Instagram, siga a gente no Instagram, no TikTok, em todas as nossas plataformas digitais e vá compartilhando também, viu? Vá compartilhando todos os vídeos, assim mais pessoas serão abençoadas por Jesus. Enquanto você vai compartilhando aqui a nossa live, para que mais pessoas participem, hoje o tema Quaresma. Nós vamos iniciar o tema da nossa live de hoje, Quaresma. Gente, o que significa Quaresma? Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, a Semana Santa. A Quaresma são esses 40 dias que antecedem a chegada da Páscoa e da Semana Santa, esta semana tão especial. E a Quaresma, esses 40 dias, eles são um tempo muito importante e muito especial para o cristão. E na Bíblia, nós encontramos muitos relatos que falam sobre este tempo. Por exemplo, quando no tempo de Noé houve o dilúvio, foram 40 dias e 40 noites de chuva. Também o povo de Deus peregrinou no deserto por 40 anos, até entrarem na terra prometida, a terra de Canaã. Quando Deus deu a Moisés a tábua com os 10 mandamentos no monte Sinai, Moisés permaneceu no monte por 40 dias também, jejuando, tendo este tempo da Quaresma. E uma coisa também muito especial, o Senhor Jesus teve a sua Quaresma quando ele jejuou também 40 dias. Então, é um período muito importante e muito especial. E você sabe uma coisa também maravilhosa? Sabe quanto tempo uma criança precisa para se formar plenamente no ventre de uma mulher? 40 semanas. Isso mesmo. O bebê, para se formar perfeitamente no ventre de uma mulher, precisa de 40 semanas. Então, este tempo é um tempo muito especial. A Quaresma é um tempo de penitência, de oração, de jejum. Inclusive, gente, penitência é uma coisa e jejum é outra coisa completamente diferente. Tem muitas pessoas que acham que penitência é a mesma coisa que jejum. E não é. Penitência é a pessoa ficar sem fazer algo que ela gosta muito. Isso é penitência. Por exemplo, a pessoa, ela gosta de comer algum tipo de alimento. Ela gosta de comer macarrão. Ela fala, bom, nesta Quaresma, eu não vou comer macarrão. Eu vou fazer uma penitência. Então ela está fazendo uma penitência.
Ela gosta de jogar bola, por exemplo. E ela fala, bom, nesta quaresma, eu vou fazer a penitência de não jogar bola. Então, penitência é a pessoa deixar de fazer alguma coisa que ela gosta. Jejum é a pessoa, ela ficar sem comer e sem beber nada. Isso é o jejum. Da mesma maneira, é claro que tem pessoas que ensinam vários tipos de jejum. Todos são jejum. Mas eu costumo ensinar ao povo o jejum que eu aprendi desde pequeno. O jejum é a pessoa deixar de comer e beber durante algumas horas. É claro que sem prejudicar a sua saúde. A pessoa precisa tomar algum tipo de remédio controlado, às vezes com um pouco de água ou de suco, ela toma no horário marcado direitinho pelo médico dela e depois ela prossegue o jejum. Às vezes ela tem que comer um pedacinho de pão para tomar o remédio controlado. Então, neste caso, não tem nenhum problema. É até bom que a pessoa, ela pergunte ao médico dela, né, doutor, olha, eu sou um cristão, eu queria jejuar, como eu posso jejuar? E aí o médico vai orientá-la. As mulheres gestantes, é importante se informar com o médico, com a sua médica. Olha, doutora, doutor, eu sou uma mulher cristã e eu quero jejuar sem prejudicar a minha gestação, o meu bebê, como eu posso fazer? E aí o médico, a médica, vai orientar a pessoa a fazer, a mulher a fazer o jejum sem se prejudicar e sem prejudicar a saúde do bebê e dela também. Então, o jejum é a pessoa ficar algumas horas sem comer e sem beber nada. Por exemplo, ela vai jejuar amanhã até o meio-dia. Então, hoje à noite, quando ela for dormir, você faça uma oração. Senhor Jesus, amanhã eu vou ficar até o meio-dia em jejum. Aí a pessoa vai dormir, amanhã, a hora que ela acordar, até o meio-dia, ela não coma, não beba nada. Quando der o horário, aí ela faz uma oração entregando o jejum. Senhor Jesus, eu lhe entrego o jejum que fiz, para que o Senhor me cure, me liberte, me abençoe, me fortaleça. E assim ela terá jejuado. Então, penitência é uma coisa, é a pessoa deixar de fazer algo que ela gosta. E o jejum é ela ficar sem comer e sem beber nada por algumas horas, sem prejudicar a saúde. Então, o tempo da quaresma é este tempo para nós jejuarmos ainda mais e nos aproximarmos ainda mais de Deus. A quaresma é um tempo de conversão, aonde muita gente que havia se afastado da igreja, volta para a igreja, pessoas que nunca foram de frequentar a igreja, começam a ter este compromisso com a igreja e com o próprio Senhor Jesus. É um tempo que muita gente abandona o mundo, abandona o pecado, o caminho mau que mata, destrói. Jesus disse, o salário do pecado é a morte. E não é a morte terrena não, gente. Aqui nós somos peregrinos. A morte não é o final de tudo não. A morte é a passagem desta vida para a vida eterna com Jesus ou para o inferno. Gente do céu, aqui comigo você vai ouvir sempre a palavra de Deus, a verdade, nada mais e nada menos. Gente, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Entenda bem, entenda bem.
Deus existe, o Satanás e os seus demônios também existem. O céu existe, a Nova Jerusalém existe, e o inferno também existe. Então, muito cuidado para você não perder a sua salvação. A salvação é individual. Eu não posso conquistar a sua, nem você a minha. Eu não posso conquistar a salvação da minha família e nem a minha família por mim. A salvação é individual. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. É a morte eterna. A pessoa perder a sua salvação. Então a quaresma é este tempo oportuno e maravilhoso, aonde muita gente abandona o pecado, o caminho errado, e se voltam para Jesus. E agora vivem uma vida abençoada aqui neste mundo, e permanecendo firme no caminho de Jesus, estarão por toda a eternidade com Jesus lá no céu. Então, a quaresma é este tempo aonde muita gente se volta para Jesus. Por isso, você que me acompanha nesta live, e talvez havia abandonado a igreja, o caminho de Jesus, volte para Jesus, volte para a igreja. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus, ele quer salvar todas as pessoas. Volte para a igreja, volte para a casa de Deus. Venha para a igreja, não importa o que aconteceu, nada é maior do que a sua salvação. Nada, nada é maior do que a sua salvação, nada. Volte para a igreja, volte para o caminho de Jesus. E eu sei que eu falo aqui também para pessoas que nunca foram de frequentar a igreja, de estar na igreja toda semana, participando das missas. Venha para a casa de Deus, venha para Jesus, para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, para que você viva uma vida abençoada e para que você conquiste a sua salvação. Não fique mais longe da igreja, não deixe mais o mundo, ser o seu Senhor, o mal ser o seu Senhor. Venha para a igreja, venha para a casa de Jesus, abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Faça isso, em nome de Jesus, faça isso. Jesus, Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que a quaresma é este tempo tão especial. Muita gente, as pessoas no tempo da quaresma, elas ficam com o coração sensibilizado, Estão mais propício ao convite de Jesus. Inclusive, pai, mãe que me acompanha, convide os seus filhos para participar da missa, para vir para a igreja. Convide os seus pais, convide os seus amigos, convide. As pessoas no tempo da quaresma, elas estão com o coração mais sensível ao chamado de Deus. Pessoas que estão no mundo, se perdendo nas drogas, na prostituição, na mentira, no adultério, na bebida, nos vícios. Convide a pessoa para vir participar da missa. Faça isso. Você vai ajudar muita gente a abandonar o pecado, a abandonar o caminho mau e se voltar para Jesus. Elas serão muito abençoadas, e você mais ainda. E uma coisa também importante, gente, o pecado repetido se torna um vício. Quando a pessoa
ela vive cometendo os mesmos erros, isso se torna um vício e traz consequências terríveis para a vida da pessoa. Tem muita gente sofrendo, mas não é por ações malignas, é por consequência do pecado. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar o bem, se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Eu vou colher o bem, bênção. Mas se eu plantar pecado, sujeira, lixo, imundície, eu vou colher isso também para a minha vida, para a minha família. Então, a lei é a lei de Deus, gente. E a lei de Deus não muda, é a lei divina. Aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Muita gente está plantando o pecado e ela está colhendo os frutos amargos. Então, vamos plantar o bem, vamos fazer aquilo que agrada a Deus, gente. Não aquilo que agrada o mundo, não aquilo que o mundo tenta nos induzir a fazer errado. Vamos fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, para a gente colher bênçãos na vida. Gente, ser tentado não é pecado. O Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ser tentado não é pecado. Nós estamos sujeitos a isso. Jesus foi tentado. Agora, pecado é a pessoa ceder à tentação. Isto é pecado. Agora, ser tentado não é pecado. E nós seremos. Mas nós temos que rejeitar o pecado, dizer não ao tentador. Eu não quero, eu não vou fazer isso não é para mim. Eu sei que está errado e eu não quero isso, porque eu não quero colher frutos amargos. Eu não quero continuar doente, eu não quero continuar na miséria, eu não quero continuar sendo humilhado, eu não quero mais isso para a minha vida. Nós temos que dizer não ao tentador. O tentador nos tenta a cada instante. O mundo tenta fazer a gente fazer aquilo que é errado. E o tempo da quaresma, gente, é esse tempo maravilhoso para a gente se aproximar mais de Deus, para nos fortalecermos em Deus, rezar mais, ler mais a Bíblia, cantar mais louvores a Deus, vir mais à missa, jejuar mais. Gente, o jejum é uma arma poderosa. Jesus disse que existem casta de demônios que só saem com oração e jejum. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 21. Entenda bem, preste bastante atenção nesta leitura, para que você entenda o quanto o jejum é importante para nós. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá,
e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Certa vez um pai desesperado, ele levou até Jesus o seu filho, que estava endemoniado. Era um demônio que dominava aquele menino, a ponto dele rilhar os dentes, travar os dentes, espumar pela boca, cair no fogo, na água, se machucar. E aquele pai já não aguentava mais tanto sofrimento. Então ele levou até Jesus. E quando aquele menino foi levado até Jesus, Jesus expulsou aquele demônio. Aquele menino caiu no chão como se estivesse morto. Mas Jesus o tomou pelas mãos, o ajudou a se levantar e entregou ao seu pai, completamente liberto. E quando Jesus chegou em casa, os seus discípulos, em particular, perguntaram para ele: Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Foi então que Jesus disse: esta casta de demônios só é expulso por meio da oração e jejum. Então existem batalhas espirituais que a gente enfrenta, que somente com o jejum nós vamos conseguir vencer. Por isso que o jejum é muito importante. E como o padre explicou há pouco como fazer o jejum, meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma batalha espiritual, está travando uma luta e não está enxergando uma saída, não está conseguindo vencer, proclame um jejum nesta intenção. E você vai vencer em nome de Jesus. Jesus, ele vai ajudar você a colocar por terra este mal, e você vai vencer esta batalha. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos aprender a palavra de Deus. É por isso que toda quinta-feira, aqui nesta live, nós aprendemos juntos a palavra de Deus. Certa vez Jesus disse, o próprio Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da minha palavra. Eu falei ontem nas missas da quarta-feira de cinzas e também na terça-feira aqui na igreja, que muita gente, nós não podemos ser como muita gente, ter a Bíblia apenas como um enfeite, uma decoração. A Bíblia precisa ser usada, lida. Não adianta a pessoa ter a Bíblia em casa e não ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. É por isso que nas missas aqui, o padre sempre sugere um texto bíblico para que o povo de Deus leia a Bíblia. A gente tem algo, que nos preocupa muito. A gente tem uma preocupação muito grande, que as pessoas nos ouçam e nos entendam. Porque se a pessoa, ela me ouvir e entender o que eu estou falando para ela e ela fazer, Deus vai abençoar. Jesus vai estender as mãos e o milagre vai acontecer e o mal vai ser destruído. Agora, se ela não entender o que eu estou falando, ela não vai fazer. E ela vai ser uma vítima fácil do mal e do mundo. E ela vai sofrer amargamente. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Tem muita gente que a gente fica até com dó. Ela não se esforça para entender o que a gente está falando para ela. Algo que é simples, e ela não consegue entender. Venha para a missa toda semana. Faça a novena fielmente na igreja, para Jesus ajudar você, abençoar, livrar você desse sofrimento.
Leia a Bíblia todos os dias na sua casa. Procure jejuar. Graças a Deus, a grande maioria do povo de Deus entende, faz e é abençoado. E se torna uma bênção para muita gente. Agora, às vezes, a pessoa vem até nós para reclamar. Ô padre, por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que as coisas estão difíceis? Por que tem tanta inveja? Por que eu não prospero? Por que eu não tenho saúde? Por que os meus filhos sofrem? Por que a minha vida é assim e sempre foi assim? Nada muda. Porque ela não consegue entender e fazer o simples. Porque se ela fizer, milagres vão acontecer. Muita gente sendo abençoada. E só ela que não. Só a vida dela que não muda. Aonde está o erro? Na vida dela, que não consegue ser abençoada, ou na vida de muita gente que está sendo abençoada? Porque ouve, entende e faz. Então, muitas vezes a pessoa, ela nem se esforça para querer entender o que a gente está falando para ela. Às vezes, eu converso aqui com a nossa equipe de fé, às vezes a pessoa, ela está no grupo da igreja, do WhatsApp, vou dar aqui alguns exemplos, Ela está no grupo do WhatsApp aqui da igreja, que a gente manda sempre mensagens, os links, desta live para a pessoa acompanhar, da missa online, as pessoas distantes, ou até mesmo o convite para as missas presenciais, quem é aqui no Rio de Janeiro. Às vezes a gente manda lá, um banner com os dias, horários das missas e o endereço da igreja. Logo em seguida a pessoa manda uma mensagem: que dia que vai ser a missa? Que hora que vai ser a missa? Quando que vai ser? Às vezes a pessoa, nós já orientamos ela está passando por uma batalha espiritual. A gente, por exemplo, quem é de longe, já orientamos ela a participar da missa com a gente, toda quarta-feira, aqui pelas redes sociais, para rezar com a gente na hora da missa, porque ela não tem como vir aqui no Rio de Janeiro. Aí passa-se meses, anos, a pessoa: ô padre, reza por mim, eu estou precisando muito, aquele problema ainda continua. Aí a gente pergunta: você está participando da missa com a gente toda semana? Qual é a resposta da pessoa, gente? Quando é a missa, padre? Aonde é a missa? Gente, dá para ver nitidamente que a pessoa, ela não se esforça para entender o que a gente está falando para ela, para o bem dela, para que ela seja abençoada, para que a vida dela mude, a família mude e acabe o sofrimento. Então é triste, mas acontece. Então, meu irmão e minha irmã, graças a Deus, muita gente ouve a gente, entende e faz. E por isso recebe muitos milagres. Inclusive, eu quero que você escreva aqui no chat ou nos comentários se você está entendendo o que eu estou falando. Padre, eu estou entendendo. Eu quero que você escreva aqui: padre, eu estou entendendo. Se você está entendendo o que o padre está falando aqui, escreva: padre, eu estou entendendo. Por que nas missas de quarta-feira de cinzas nós ungimos a fronte de cada pessoa que participa da missa e também distribuímos a cinza benta, como faremos nas missas, nas próximas missas aqui na igreja? Porque a cinza na Bíblia, ela representa a nossa pequenez, o arrependimento.
como o próprio Senhor disse: homem, lembras que tu és pó, e ao pó hás de tornar. A nossa dependência de Deus, a nossa pequenez, o quanto sem Deus nós não somos nada. Gente, nós não somos nada sem Deus. Eu vou falar aqui uma coisa. Tem pessoas que, como nós ouvimos uma vez, um senhor falando assim: padre, tem pessoas que pensam que são deuses, e tem outras que acham que são. Certa vez, um senhor, um advogado lá de Sumaré, um senhor, ele falou esta frase para a gente: padre, tem pessoas que se acham deuses, e outras que têm certeza que são. Tem pessoas que se acham que são deuses. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso estar na missa toda semana. Eu não preciso. Eu tenho dinheiro. Eu tenho 5 casas de aluguel. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro no banco. Que dó. Que dó. Esta pessoa, ela precisa ir no cemitério. Ela precisa ir no cemitério. Vai lá no cemitério e começa a ler as lápides que lá estão. Começa a ler. Vai encontrar ali gente com muito dinheiro que já morreu, pessoas com pouco dinheiro, pessoas de mais idade, criancinhas que muitas vezes nem chegaram a nascer, sair do ventre da mãe e já morreram. Tem de tudo. Ou será que ela pensa que lá a morte é só para pessoas que não têm dinheiro, que não frequentaram uma escola, que não foram alfabetizadas? Não. A morte chega para todo mundo. Você conhece pessoas com mais de 100 anos? Talvez você fale: padre, eu conheço sim. Às vezes aqui na igreja aparece pessoas centenárias, são raras, mas às vezes aparece pessoas centenárias, 100 anos ou um pouquinho mais. Mas você conhece pessoas de 150 anos? Não, não conhece. A morte chega para todo mundo. E o carro fica aqui, o dinheiro fica aqui, para outras pessoas usarem. O que nós levamos são apenas as nossas obras. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos entender isso. Que a nossa salvação só existe um meio para a salvação, que é Jesus. Não existe outro. A pessoa pode, com o dinheiro dela, fazer caridade, dar esmola. Ela, às vezes, um pouco, né? Às vezes ela pode até mais. Ela pode fazer até mais com o dinheiro que ela tem. Mas ela faz um pouco de caridade. Ela dá um pouco de esmola. Só que dar esmola e fazer caridade é obrigação.
não nos leva ao céu. É nossa obrigação fazer isso. Mas a esmola e a caridade não leva ninguém para o céu. Só existe um caminho, que é Jesus. Então que possamos refletir sobre isso e não deixar nem o dinheiro, nem a fama, nada fazer com que percamos a nossa salvação, que vem por meio de Jesus. Talvez alguém diga assim: padre, eu nunca vou na sua igreja, padre, com isso que o senhor está falando. Olha, fique em paz. Agora, frequente uma igreja, porque você precisa. Vá para a igreja e frequente uma igreja e abra o coração para Jesus, porque você precisa. Todas as pessoas precisam. Inclusive, se você concorda com o que eu estou falando aqui, escreva: eu concordo. Se você não concorda, pode escrever aqui também, em nome de Jesus. Se você concorda com o que eu estou falando, escreva: eu concordo. Aqui, gente, aqui comigo, você vai ouvir sempre a verdade. Na Igreja Católica Apostólica Carismática, você vai sempre ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Sempre, sempre. Se você quer ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, se você quer receber orações de cura, libertação e exorcismo, pode vir na Paróquia das Santas Missões. Nós estaremos aqui, em nome de Jesus. Pode nos acompanhar. Padre, eu sou de longe, eu não tenho como ir aí no Rio de Janeiro. Pode nos acompanhar aqui pelas nossas redes sociais. Se você quer ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, sem firula, gente, o resto é conversa fiada. É conversa para boi dormir, né? É conversa fiada. O resto é balela, é balela. Se você quer ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, se você quer participar da missa para receber a oração de cura, libertação e exorcismo, pode vir ou pode ir até uma paróquia das Santas Missões na sua cidade, participar das missas, porque você vai ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, você vai receber as orações de cura e de exorcismo, como Jesus fazia, em nome de Jesus. E milagres vão acontecer, conversões verdadeiras vão acontecer através do Espírito Santo de Deus. Muita gente escrevendo aqui: eu concordo. Fico feliz, gente. Concordo plenamente. Glórias a Deus. Gente, que não tem rodeio não tem conversa fiada, não tem balela não. Aqui com a gente, você vai ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, em nome de Jesus, e vai receber as orações de cura, libertação e exorcismo. Daqui a pouco, vamos fazer a oração da Sagrada Família e abençoar também a água. Já preparou aí o copo com água ou a garrafinha com água? Já deixa aí pertinho. Padre, já preparei aqui a minha água, o meu copo com água, a minha garrafinha com água. Já preparou aí? Quem não preparou, já deixa preparadinho. Daqui a pouco nós vamos abençoar. Gente, se você quer que a gente acenda uma vela benta como esta, aqui no altar da igreja, por você. Se você é aqui do Rio de Janeiro, vem para a missa presencial, aí você adquire e acende aqui na igreja. Quem é de longe, pode mandar aqui no WhatsApp, que aparece para você, uma mensagem: padre, como eu faço para vocês acenderem esta vela benta por mim? E nós vamos mandar as informações, mas tem que ser neste WhatsApp, viu? Não pode ser aqui no chat, nem nos comentários, é neste WhatsApp. Estamos no Rio de Janeiro, o DDD é o 21 98552 33
21 98552 3300. Mande uma mensagem: Padre, como eu faço para vocês acenderem esta vela benta por mim? E aí nós vamos mandar uma mensagem para você, com todas as informações, viu? Mas você tem que mandar a mensagem aqui no WhatsApp que aparece para você. Eu quero aqui fazer um pedido. Tem pessoas que até mandam mensagens e graças a Deus por isso, graças a Deus. Padre, como eu posso ajudar financeiramente o Senhor a manter estas transmissões, os gastos, né? Nós temos uma equipe que ajuda o Padre. Padre, como eu faço para ajudar também com uma contribuição? Você pode fazer através deste Pix que aparece aqui para você. É o CNPJ aqui da igreja, 31 606 635 00 04 03. E CAC Santa Bárbara do Oeste. Então, se você tem condições e quer ajudar com amor, com alegria, nós contamos com a sua ajuda, nós precisamos da sua ajuda. Padre, qual o valor? O valor que você propor no coração. Como o apóstolo Paulo disse, cada um contribua segundo o que propor no coração. Então, toda ajuda é bem-vinda. O que você propor no seu coração, toda ajuda é bem-vinda. Só não esqueça de ajudar a igreja, de nos ajudar. Não esqueça, se você pode, ainda hoje, fazer a sua contribuição, ou por esses dias, não esqueça de fazer, ajude a igreja, nos ajude a evangelizar. A sua ajuda é muito importante. O Pix é este que aparece aqui para você, 31 606 635 00 04 03. E que Deus te abençoe com bênçãos de multiplicação e bênçãos de prosperidade. Gente, nós vamos agora rezar a oração da Sagrada Família. Eu quero que você fale, que você reze. Não fique sem rezar, não fique apenas ouvindo a minha oração. Fale, reze com toda a fé, porque é assim que Jesus, ele vai te abençoar. Então agora, juntos, vamos rezar a oração da Sagrada Família. Com toda a fé, rezemos. Senhor Jesus, peço a vossa bênção e proteção para minha casa e família. Entre na minha casa, como entrou na casa de Zaqueu, para curar os doentes, libertar dos vícios, conceder o emprego digno, a prosperidade e a paz. Pois tu és o Príncipe da Paz. Livrai-nos de todos os males físicos e espirituais, e proteja-nos com os vossos santos anjos. Senhor, com vosso Espírito Santo, converta todos da minha família, para juntos te servirmos, e que as bênçãos da Sagrada Família de Nazaré sejam bem presentes no meu lar. Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço pela minha família. Agora, segure o copo com água ou a garrafinha com água. Segure agora. Senhor Jesus, Deus da nossa salvação, Deus que nos ama e que não quer que ninguém se perca. O Senhor é o único caminho para a salvação e não existe outro. E nós reconhecemos que somos pó e ao pó
haveremos de nos tornar. Meu bom Jesus, reconhecemos a nossa dependência, a nossa pequenez, o quanto precisamos do Senhor, o quanto a nossa família precisa de Ti. Estas vidas, Senhor, que reconhecem isso também, e agora em oração, falam isso diretamente ao Senhor. Meu bom Jesus, perdoe os nossos pecados. Todos nós somos falhos, mas o que não podemos é nos acostumar a viver no pecado, a repetir os pecados para não se tornarem um vício e trazerem sofrimentos terríveis para a nossa vida. Senhor, perdoa-nos, lava-nos com vosso sangue derramado na cruz. Esta pessoa que sinceramente está arrependida e pedindo o perdão neste tempo da quaresma, no início da quaresma, está se voltando para o Senhor, vai voltar para a igreja, vai voltar para o caminho do Senhor, ou vai começar a ir para a igreja. Senhor Jesus, mande anjos para ajudá-la a estar na igreja. Aqueles que nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, Senhor, ajude a estar conosco aqui nas missas, amanhã ou no domingo. Senhor, mande anjos para ajudá-los. Nos ajude, Senhor, a entendermos, guardarmos e cumprirmos tudo que nós aprendemos na live de hoje. Senhor, nos ajude, porque assim a nossa vida será transformada e abençoada. Abençoe também esta água, Jesus, com teu Espírito Santo. Ponha, Senhor, o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia nesta água. Que todos que beberem ou que dela fizerem uso, que recebam do teu toque divino. Traga saúde aos doentes, libertação aos viciados, oprimidos. Abra portas de emprego, dê a paz. Liberta, Jesus, da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico, pesadelos. Que esta pessoa possa deitar e dormir em paz. Abençoe o lar, traga paz a esta família. Afaste, meu Deus, todo o mal. Se existem demônios atormentando a casa, a família, causando brigas, ódio, traições, vultos estranhos, barulhos estranhos, Senhor Jesus, afaste para longe todo o mal e dê a tua divina paz. Senhor Jesus, nós te amamos e te agradecemos por esta live abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, com fé, beber desta água benta. Graças a Deus, isso mesmo. Vá bebendo da água benta, dê um pouquinho para cada pessoa da família. Se porventura não tiver toda a família aí, separe um pouquinho ou coloque esta água benta com mais água, e assim toda esta água será abençoada para você repartir com a família quando eles chegarem. Abençoar as plantações, criações, a empresa, o seu local de trabalho. Aonde a gota desta água tocar, Deus vai abençoar. Agora é um sacramental, é um ponto de contato para Deus operar ainda mais milagres na sua vida e aonde você usar esta água benta. É o que a gente falou, é o simples, né? Fazer uso da água benta com toda a fé, isso vai trazer
bênçãos para a nossa vida e para a nossa família. Então, faça uso com toda a fé e em nome de Jesus, viu? Escreva aqui nos comentários: eu tomo posse de todas as bênçãos. Vai escrevendo aqui no chat, nos comentários: eu tomo posse de todas as bênçãos. Vai escrevendo aqui. Graças a Deus, bendito e louvado seja Deus. Isso mesmo, aqui nas lives e nas missas, gente, o povo de Deus participa, e é por isso que muitos milagres acontecem, tantos testemunhos maravilhosos, porque a fé sem obras é morta, mas a fé com obras faz com que milagres maravilhosos aconteçam na nossa vida. Então aqui na live você participa com a gente, escrevendo, preparando o copo com água, a garrafa com água, roupas, fotos da família, pertences. Aqui você participa e é por isso que milagres acontecem. Gente, não esqueça, esta live toda quinta-feira às 8 da noite, aqui pelas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Siga a gente no Instagram, no TikTok e compartilhe todos os dias. Não falha um dia. A nossa equipe de fé todos os dias publicando um conteúdo abençoado para você compartilhar com a família, com os seus amigos, e assim juntos vamos levando a bênção de Deus para muita gente. Quem é luz, reflete luz. Então, vá compartilhando os nossos vídeos, mande para todo mundo. Tem grupos que você participa, manda nos grupos. Você tem um canal, tem a sua rede social, manda para todo mundo, evangeliza, para que assim a bênção de Deus alcance muita gente. Não fique mais longe da casa de Deus, venha para a casa de Deus nesta quaresma e receba muitas bênçãos maravilhosas do Senhor Jesus. Você que vai estar com a gente amanhã ou no domingo, nos encontramos terminando a missa, vem dar um abraço aqui no altar na gente. E aí você fale: padre, eu acompanho o Senhor na live, venha dar um abraço na gente no final da missa. E você que é de longe, acompanhe a live, acompanhe a gente aqui todos os dias pelas nossas redes sociais. Faça isso, viu? Em nome de Jesus. Gente, fiquem todos na paz de Deus, no amor de Nossa Senhora, e até o nosso próximo encontro. Estamos juntos e Deus está conosco. Um grande abraço de fé. Fiquem com Deus.